Ela foi forçada a uma vida religiosa desde sua infância, viveu um romance secreto e foi cúmplice de assassinatos. Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui vamos para mais uma história real e chocante da vida de uma mulher, a monja de Monza. Seria ela apenas uma vítima de toda essa história ou ela realmente era culpada? Seu nome verdadeiro era Mariana de Leiva e Marino, uma freira italiana do século XVII, muito famosa por se envolver em alguns escândalos. Escândalos estes que eram muito chocantes para a época. Ela nasceu em Milão, na Itália, em 1575, mas o seu pai era um nobre espanhol. Na verdade, ele era um conde. E aos 13 anos de idade, ela foi obrigada a entrar para um convento. Não era sua vocação, não era o que ela queria, mas o seu pai queria essa vida para ela. A sua infância foi marcada pela rigidez e pela perda também, já que aos 2 anos de idade ela perdeu sua mãe. Mas qual era o intuito do seu pai querer que ela virasse freira? Preservar a herança familiar, evitando assim casamentos e divisão. Divisão de quê? Divisão de bens, de terras. Ao entrar para o convento Santa Margarida em Monza, ela recebeu um nome religioso, Sor Virgínia Maria. Devido à sua origem nobre, ela tinha diversos privilégios no convento. Ali ela não tinha falta de nada, mas ela sentia falta sim da sua liberdade. Ela sofria por dentro. Afinal, novamente eu digo, não foi a vida que ela escolheu. Ela não tinha vocação religiosa nenhuma, se sentia uma prisioneira. Aos poucos, ela então vai se tornando uma figura de liderança dentro do convento, até que a entrada de uma pessoa de fora muda completamente tudo na sua vida. Ela se apaixona por um nobre, Giampaolo Osio, este que frequentava o convento. Ele era de uma família muito influente em Milão, conhecido por sua beleza, seu charme e uma reputação, digamos que duvidosa. Frequentava círculos de aristocracia e o seu acesso aos conventos era livre. Então, ele podia entrar e sair a hora que ele quisesse dos conventos, incluindo o convento onde Virgínia estava. Isso porque ele não era apenas nobre, mas ele era um nobre patrocinador do convento. Então ele ia lá para visitas e doações. Com sua frequência nos conventos, ele então conhece Mariana, agora com o nome Virgínia. No começo eram apenas uma troca de olhares, mas logo se transformou em um caso intenso e duradouro. Vamos lá! Virgínia se sentia isolada, sozinha. Ela estava carente, essa não era uma vida que ela queria. Giampaolo era carismático, bonito. Ela então começa a se imaginar em uma outra situação. O romance começa a ficar cada vez mais caliente, mais sério. Ela engravida, e ela engravida mais de uma vez. Ao menos um filho foi entregue a uma ama de leite longe do convento. Outro bebê poderia ter morrido. Tudo isso foi encoberto dentro do convento. E fora dele também, algumas criadas e algumas freiras, inclusive ajudavam nesses encontros secretos deles. Mas então, agora esse romance já não era tão secreto assim. E algumas pessoas ameaçam expor o casal. Mesmo esse segredo durando anos, ele começa a vazar em algum momento. Algumas freiras que não sabiam do que estava acontecendo começaram a investigar. Algumas delas ameaçaram contar tudo. E detalhe, essas que ameaçaram contar tudo começaram a sumir assim, do nada. Sim, Giampaolo as matou. Mas para quem essas freiras denunciariam? Já que Virgínia era a madre superiora do convento. Bom, quase todos os conventos tinham um padre. Padre este que era designado para ouvir as confissões. Então, no caso dessa história ser contada numa confissão, o padre tinha 2 alternativas. Dependendo do caso, se fosse muito grave, ele teria a opção de resolver discretamente a situação, ou no caso da gravidade, poderia levar esse tema à Inquisição. Mas o problema era, o padre não poderia dizer a ninguém o que ele ouviu, afinal era uma confissão. E a confissão é para ser guardada, é para ser secreta. Se uma freira escapasse do convento, como aconteceu, poderia ir até o bispo de Milão. Na época era o cardeal Federico Borromeo, e ele era conhecido por sua rigidez moral. Aí tinha o Tribunal da Santa Inquisição. Se a freira escapasse, ela podia ir direto para lá. E foi o que aconteceu, gente. O caso foi denunciado ao Tribunal da Inquisição, e assim começou um processo. Mas vamos lá, continuando na parte em que as freiras começam a sumir. Elas começam a bochichar, murmurar dentro do convento. E algumas que ameaçaram denunciar foram punidas, foram mortas a mandado de Giampaolo. Por conta disso, algumas tentam fugir e aconteceu que deu certo ali no caso, porque foram até a Inquisição.
E Giampaolo já estava envolvido em alguns casos, como por exemplo de corrupção, assassinato e estupro de uma jovem camponesa. Então assim, digamos que ele não era lá a flor que se cheire. Ele era um homem perigoso. E o homem perigoso envolvido com uma freira. Então isso se tornou uma teia de paixão, medo, cumplicidade, dependência emocional, será? Então, em 1608, quando a Inquisição soube de toda a história, ele foi julgado, condenado à morte, mas conseguiu fugir. Mas ele foi morto por um amigo que o acolheu. Supostamente, esse amigo ficou com medo de ser tido como cúmplice dele, né? Mariana, vulgo Virgínia, foi capturada e condenada à prisão perpétua. Não em um cárcere comum ela ficaria presa, e sim em uma cela isolada, dentro do próprio convento. Ali ela viveu isolada por 13 anos, sem falar com ninguém, sem visitas. Ela foi envelhecendo em silêncio. Ela morreu em 1660, aos 85 anos de idade. O isolamento dela durou 13 anos apenas, mas não quer dizer que ela ficou presa só durante esse período. Ela continuou vivendo dentro do convento com várias restrições, sem cargo de liderança, com acesso limitado às outras freiras. Possivelmente isso aconteceu porque ela era de uma família nobre, né? Então teve ali o dedinho de sua família, ou ela pode ter tido um bom comportamento também durante o período que ela ficou isolada. Ela viveu, depois disso, em completa vigilância. Essa história real também inspirou a literatura italiana. O livro Os Noivos, de Alessandro Manzoni. A história da monja de Monza foi imortalizada, como a personagem Gertrudes no livro. Imagina só como a história de Mariana poderia ter sido tão diferente se ela pudesse ter tido a escolha, né, de viver como ela realmente queria. E aí, ela foi apenas uma vítima? Ela foi cúmplice? Ela foi totalmente culpada de tudo isso que aconteceu com ela? Tudo poderia ter sido bem diferente se ela tivesse a escolha de ir ou não para o convento. E este foi o nosso vídeo de hoje, gente. Um grande beijo, eu vou ficando por aqui.